Olá, turma, tudo bem? Nesse nosso novo encontro, abordarei agora a unidade 2, Filosofia Antiga. E na Filosofia Antiga, eu vou abordar inicialmente a filosofia pré-socrática, em seguida a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu vou tentar fornecer uma chave de leitura para cada um desses autores, ok? Bom, a filosofia pré-socrática, de modo geral, ela inicia a partir de a constatação de um problema. É o problema do devir, da mudança. Ou seja, por que as coisas mudam constantemente? Por que uma criança se torna um adulto, um velho e falece? Por que uma árvore cresce, se desenvolve, muda e morre também? Então, esse é o problema inicial da filosofia pré-socrática. Ela se constitui como uma reflexão no âmbito da filosofia da natureza e ela tenta pensar qual a causa das mudanças, qual a causa do devir. Quando eu afirmo mudança, não quero dizer o deslocamento de um lugar para o outro, mas a mudança é a transformação de algo. Okay? Bom, a filosofia pré-socrática vai tentar encontrar uma causa primeira para o problema do devir. Eles vão chamar de arqué. Arqué, em grego, significa elemento primordial. E cada filósofo pré-socrático, de modo bem particular, encontrou uma causa primeira. Na filosofia de Tales de Mileto, ele encontrou a água como esse elemento natural de mudança das coisas, da realidade. Heráclito vai encontrar no fogo, Demócrito no átomo. Ou seja, cada filósofo pré-socrático encontrou um elemento ou uma arquê para o problema do devir. Mas quando eu me chama a atenção, acho que o ponto mais importante é que pela primeira vez na história da humanidade se elaborou uma reflexão ou uma resposta racional à realidade. Então essa investigação filosófica ela foi guiada pela razão, diferentemente do mito. Então é esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção em relação à filosofia pré-socrática. Então ela oferece uma explicação diferente da explicação do mito, enfim, para a realidade, para o mundo grego, ok? Então a filosofia pré-socrática ela inicia pelo problema do devir, da mudança constante das coisas. Em seguida, o filósofo vai buscar uma causa primeira para essa mudança, que se dá o nome de arquê. E cada filósofo encontrou um elemento diferente, ok? Mas o consenso que a gente pode tentar entender é que cada um desses autores buscou pela via racional a explicação de um problema, diferentemente de uma explicação através do mito. Okay? Bom, passando para a filosofia socrática, o objetivo da filosofia de Sócrates é de passar ou de conduzir o ser humano da doxa para a episteme. O que é doxa em grego? É opinião, é senso comum. Episteme a gente pode traduzir como conhecimento verdadeiro, ou conhecimento mais seguro, que deveria ser a filosofia. Então a filosofia de Sócrates vai conduzir da doxa à episteme. Agora, como que ele consegue conduzir o sujeito da doxa para a episteme? É adotando o método socrático. O método socrático, que está presente em nossa apostila, ele divide em duas etapas. A primeira é a ironia e a segunda etapa é a maiêutica. A ironia é o momento que Sócrates vai mostrar para o seu interlocutor que o que ele acha que sabe é falso. Vou dar um exemplo. Se um interlocutor de Sócrates, ao conversar com ele, afirma: eu conheço a virtude da coragem, eu sei o que é coragem. Sócrates, a partir do questionamento, a partir de indagações, vai conduzir ou vai mostrar a essa pessoa que ela realmente não conhece a ideia verdadeira da coragem. Aí inicia a segunda etapa do método socrático, que é a maiêutica. Maiêutica significa em grego dar à luz. A mãe de Sócrates era parteira, então ela dava à luz a seres humanos. Sócrates, de maneira bem irônica, vai afirmar que ele também é uma forma de parteiro, porém de novas ideias. Então a maiêutica, nessa segunda etapa, Sócrates vai conduzir o interlocutor, depois que ele percebeu que ele não domina ou ele não conhece a ideia verdadeira de coragem, a construir a verdadeira ideia de coragem. Então é a partir desse questionamento que Sócrates faz que ele consegue conduzir essa pessoa
a abandonar a doxa, o senso comum, e buscar uma forma de conhecimento mais seguro, que é a episteme, ou conhecimento filosófico. Tá, ok? Então, o objetivo da filosofia de Sócrates é de conduzir do senso comum à filosofia, ou para um conhecimento mais seguro. Ok? Bom, em seguida vem a filosofia de Platão, e o professor, autor da apostila, foi muito feliz ao apresentar o mito da caverna como uma chave de leitura da filosofia de Platão. O mito da caverna vai nos ajudar a entender a filosofia platônica, porque para Platão existe um mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, mundo material. No entanto, para Platão, o mundo verdadeiro não é esse, ou a realidade não se encerra aqui. Existe um outro mundo que ele chama de mundo das ideias, mundo das formas perfeitas. E esse mundo das formas perfeitas, mundo das ideias, só é acessível a partir da dialética. Ou seja, é a partir do uso da razão, do questionamento, que você consegue começar a perceber que esse mundo sensível, o mundo material que nós vivemos, esse mundo físico, é apenas é como se fosse uma etapa para a gente alcançar o outro mundo, que é o mundo das ideias. Exemplo, no mito da caverna, qual que é a realidade que os prisioneiros conheciam? É o mundo das sombras. Eles estavam presos por grilhões, voltados para o fundo da caverna, contemplando apenas as sombras projetadas pela luz da fogueira atrás deles. No entanto, um deles consegue se libertar desses grilhões, dessas correntes, que a gente pode entender como sendo a ignorância. Ele sai para fora da caverna e começa a perceber que o mundo que ele conhecia era falso. A verdadeira realidade, o verdadeiro mundo estava fora da caverna. Então essa metáfora da condição humana, muito bonita no mito da caverna, reflete de maneira bem sistemática a filosofia platônica. Ou seja, a verdadeira realidade é o que está dentro da caverna, que seria um mundo sensível, mas o que está fora da caverna, que é esse mundo inteligível, o mundo das formas perfeitas. Ok? Então o mito da caverna, que está presente na nossa apostila, a história do mito da caverna, é uma síntese muito bem feita, muito interessante da filosofia platônica. Bom, para encerrar, gostaria de apresentar um ponto muito interessante da filosofia de Aristóteles, que é a ética aristotélica. Bom, a ética aristotélica, o objetivo de toda a ação humana, segundo Aristóteles, é de alcançar o que ele chama de eudaimonia. Eudaimonia, a gente traduz para o português como felicidade. Mas é mais do que uma felicidade, é uma realização plena do ser. Segundo Aristóteles, você precisa, para alcançar a eudaimonia, da virtude, de uma ação virtuosa. O que seria virtude para Aristóteles? É sempre alcançar um meio termo, nem a falta nem o excesso. Vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou falando. A coragem, o excesso de coragem, essa valentia. A falta da coragem, a covardia. Então a virtude é o meio termo, é nem o excesso e nem a falta. Se você consegue esse equilíbrio, esse justo meio, você consegue construir uma ação virtuosa. E é essa ação virtuosa, o conjunto delas, que te conduz à eudaimonia ou à felicidade. Tá? Então você está chamando a atenção para a ética aristotélica, que ela é muito atual e tem sido muito retomada por vários estudiosos da filosofia atualmente. Tá? Bom, de maneira resumida, são esses pontos principais da unidade 2 da filosofia pré-socrática, da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Bom, eu vou estar à disposição no fórum e no chat para estar esclarecendo dúvidas acerca dessa unidade 2. Tá? Gostaria de agradecer a todos a atenção e no nosso próximo vídeo vou estar apresentando a filosofia medieval. A filosofia medieval ela se consiste em dois grandes autores, Santo Tomás de Aquino pela escolástica e Santo Agostinho pela patrística. Tá? Então no nosso próximo vídeo abordarei a filosofia medieval. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima.